Saravá, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, teatro para quem é de teatro. Está no ar a sua revista de teatro, Boca de Cena. Uma revista que é projeto da Rádio e TV Sonora, canal do YouTube que conta com a sua participação, a sua interlocução. Portanto, eu peço desde já o seu like, peço os seus comentários, peço que você toque o sininho e possa participar conosco. São muitas gravações, entrevistas, mais de 40, 50 mil visualizações, e eu peço que isso continue, para que a gente possa alimentar o que há de bom na internet. E essa revista tem o propósito de levar a todos, não só as pessoas que gostam de teatro loucamente, ou técnicos de teatro, produtores, ou o meio acadêmico, mas a todas as pessoas que têm vontade de saber de teatro, ver teatro, falar algo por meio do teatro. Essa revista ela será toda semana, às segundas-feiras, e tem o propósito de saber o que está acontecendo de bom na cidade, nos teatros da nossa cidade maravilhosa. E é com muita alegria e satisfação que hoje eu trago para vocês O Bem Amado, texto de Dias Gomes, um clássico da dramaturgia brasileira, que está em cartaz no Teatro João Caetano, no centro do Rio. E no elenco, o grande, belíssimo Diogo Vilela, que faz o protagonista, o Dorico Paraguaçu, e temos também Patrícia Pinho, Ataíde Arcoverde, Tadeu Melo, e o meu amigo, amigo da Rádio Sonora, o grande Rolo, que daqui a pouquinho estará conosco aqui, uma belíssima entrevista. Essa peça tem dois destaques que eu gostaria de apresentar para vocês. A primeira, a iluminação, da gigante Daniela Sanches, e a cenografia de Ronald Teixeira. Essa peça é um texto que é uma farsa sociopolítico-patológica. Quem diz isso, esse conceito, é o nosso querido Ferreira Goulart, que à época da peça, início da década de 60, ali por 61, 62, ao assistir, escreveu isso como crítica, elogiando muito o texto e dizendo que trata de uma peça atemporal. É uma peça que nós não queremos defender o lado da política, A ou B, esquerda ou direita, isso fica no seu senso crítico para que você possa entender melhor, mas que revela um protagonista, que é o grande político Dorico Paraguaçu, numa cidadezinha dali do interior litorâneo da Bahia, que é Sucupira, e que ele tenta trazer todo o carinho do povo, toda a atenção para ser eleito, e o que ele promete é nada mais nada menos do que instaurar na cidade algo que não tem e que seria fundamental: um cemitério, um campo santo. Eu não vou dizer mais nada, para aqueles que não leram a obra ou nunca viram a peça, tem de ir lá assistir, mas é com essa introdução que eu deixo para vocês uma pulga atrás da orelha. Por que é importante ter um cemitério numa cidade? E o que a peça vai nos falar sobre vida e morte, tanto física quanto também metafórica, por que não, e filosófica na vida. E para nos azeitar melhor essa conversa, trazer um outro ponto de vista, falar mais, porque está em loco, está participando do espetáculo como ator, a entrevista com o nosso querido Rolo. Rolo, é um prazer estar com você. Obrigado, muito obrigado por ter vindo. E eu começo não com uma pergunta, mas eu queria que você ficasse à vontade e dissesse pra gente por que você topou esse projeto, que eu sei, na verdade, já vou dizendo aqui, que você participou do Pagador de Promessas, peça também com a mesma direção, protagonizada também pelo nosso querido Diogo Vilela, que você fez na Casa de Cultura Laura Alvim. Então não é a primeira vez que você está com esse grupo, não é a primeira vez que você está trabalhando com o Diogo e não é a primeira vez que está com o texto de Dias Gomes. Fala um pouco dessa sensação de aceitar esse convite, fazer de novo um texto clássico do Dias Gomes. Como que isso toca na tua vida? Bom, obrigado, Maurício, pelo convite, obrigado, Jason, obrigado a Sonora, muito bacana estar aqui participando desse processo, desse programa, e acho que o Boca de Cena tem uma importância muito grande no momento em que a gente pode colocar para quem está vendo, quem está acompanhando na internet, para quem está acompanhando nesse grande universo online, né? Ficar sabendo do que está acontecendo no teatro, né? Bom, essa história com o Diogo e com o próprio Marcos Albizzi é uma história antiga. Eu fui já um decano fazer meu bacharelado em artes cênicas na faculdade da Cal. E lá tive como professor de interpretação o Marcos Albizzi. E o Diogo é muito amigo de Marcos Albizzi, há muitos anos o Marcos Albizzi dirige o Diogo Vilela, e nas montagens acadêmicas
o Albizzi sempre chamou o Diogo para assistir. E o Diogo é um cara, é um homem de teatro, né, que gosta de ver esse processo, que gosta de saber o que está acontecendo. E ele é um cara que acompanha a minha trajetória acadêmica. Quando ele estava no processo de montagem não, a peça, O Pagador de Promessas, já estava em cartaz há um mês, houve uma mudança de agenda na Casa de Cultura Laura Alvim, e o ator que fazia o personagem Dedé Cospe Lima, ele não poderia fazer a última semana da peça. E aí os dois lembraram de mim. O Albizzi e o Diogo, chama o Rolo. E eu tive 10 dias para pegar o personagem, agarrar o touro à unha e fazer a peça. E desculpa te interromper, mas só para a gente deixar aqui registrado, o Pagador de Promessas foi ano passado? Foi 2024? Foi 2024. Foi maio, junho de 2024. Em menos de um ano você volta com o Dias Gomes. Volto com o Dias Gomes, volto com direção de Marcos Albizzi, volto com o Diogo Vilela, volto com Patrícia Pinho, volto com o Ezequiel Vasconcelos. É um grande elenco, né? Só gente. Volto com uma galera aí, volto com uma galera aí que assim, estou aprendendo muito, que apesar de minha provecta idade, eu tenho 59 anos, imagina, eu ainda sou um novato nesse negócio. Né? Eu ainda sou um novato, estou começando ainda, estou buscando o meu lugar à luz dos refletores, entendeu? E é muito bacana você trazer isso, porque na verdade eu queria pedir uma desculpa ao público, mas aqui a gente nem precisa disso, porque é como se a gente estivesse realmente na sala da nossa casa tomando um chá. Mas eu tenho aqui, queria dizer para vocês, um pequeno currículo, uma apresentação do nosso Rolo. Ele é ator, como disse, 59 anos, embora não aparente. Ele possui carreira sólida e multifacetada no teatro, na música, na TV e no cinema. Possui bacharelado em artes cênicas pela CAL, além de possuir curso técnico de canto pela Escola de Música Vila Lobos. Ele integrou o elenco do aclamado espetáculo, acabamos de falar, O Pagador de Promessas, ano passado, estrelado por Diogo Vilela e dirigido por Marcos Albizzi, que também dirige agora o Bem Amado. E aconteceu na Casa de Cultura Laura Alvim. Rolo, ele é um artista que não tem medo e não foge à raia, não foge ao compromisso contundente de dar a sua alma, de estar no teatro com toda a sua galhardia e disciplina. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Conversávamos ontem, quando nos reencontramos, eu o parabenizei após a peça e, trocando um pouco amenidades, ele falou dessa luta, não é? Desse ser que é uma pessoa negra, uma pessoa que vem de uma história de luta pela sua formação, também um militante no sentido de uma política voltada pela arte, pela cultura. E isso é interessante num país em que, por vezes, todos nós sabemos, estamos na internet, podemos falar disso, né, Rolo? Das pessoas que buscam mais likes ou os apelos de um Instagram, de uma rede social, mas que muitas vezes não querem estudar o teatro. Acha que vai conseguir um papel porque é muito bonitinho, ou porque desfila bem, ou porque tem muitos seguidores, e o teatro não pode se transformar nisso. É também o lugar da resistência, lugar de gente que estuda, lugar de gente que quer conhecer e saber teatro. E aí eu te pergunto o seguinte, da tua formação, tanto na CAL quanto em outros lugares que você aprendeu, livros que você leu, artistas velhos com os quais, claro, né, a velha guarda que você trocou, o que mais te fomenta a fazer teatro? O que mais você é apaixonado? Por que o teatro aos 59 anos ainda é o teu lugar? Bom, eu tenho que fazer primeiro um retrospecto, que eu comecei a fazer teatro no colégio, como a maioria das pessoas. É verdade. Eu comecei assim. Comecei no colégio, né? Apesar de ter uma família, meu pai militar, achava que teatro era uma coisa legal de se fazer, e quando tinha espetáculos na escola, minha mãe me dava uma coberturazinha, me ajudando a construir os figurinos e tal. Eu sou nascido e criado em Porto Alegre, eu mudei para cá em 85. E eu cheguei aqui com o sonho de fazer televisão, né? Já tinha feito um espetáculo profissional, mas não tinha estudado teatro. E aí, dentro desse processo, foi muito curioso, porque eu cheguei aqui com uma expectativa, e é óbvio, dei com os burros lá, com 20 anos, 19 anos, não é? E fui trabalhar com outras coisas,
né? Sempre na área artística, porque eu trabalho desde os meus 14 anos com a área artística, né? E aí foi muito engraçado, porque eu fui trabalhar com publicidade, fui trabalhar com jornalismo, com área de desenho, de ilustração, enfim, várias coisas. Fiz cenografia para comercial de televisão, enfim, eu tenho um monte de coisa aí que eu fiz. Mas sempre dando aquela flertada com o teatro. Tinha uma oficina aqui, eu fazia, tinha uma oficina ali, eu fazia. Eu estudei com o Augusto Boal. Grande mestre. Enfim, fui indo nesse processo, né? E fui em 2013, fui fazer uma oficina, uma residência artística de 4 meses na Escola de Teatro Martins Pena. Né? Eu já tinha passado pela Escola de Música Vila Lobos, eu me formei em 2004, 2005, e fui fazer essa residência artística na Martins Pena. E Resistência também, porque É. a gente falou em Resistência, Martins Pena é uma das maiores escolas da América É a mais Latina de antiga, teatro, né? a mais antiga e que resiste até hoje, apesar de todos os trancos e barrancos pelos quais ela passa. E aí foi muito engraçado, porque no final do processo, que foram 4 meses, com o Anselmo Vasconcelos, que é um grande mestre que eu tenho, nós saíamos às vezes da oficina, porque era de manhã, era de 8 a meio-dia, às vezes a gente ia almoçar, né? Eu mais velho, ele mais velho, a galera mais madura, a gente ia almoçar todo mundo. E eu falei para Anselmo uma vez, disse, poxa, eu tô querendo voltar a estudar, sinto falta de estudar e tal. E ficou aquele papo de final de almoço, cafezinho, né? O que aconteceu? Quando terminou a residência, eu fiz uma das pessoas que fez residência comigo me falou o seguinte, quero fazer um curta e queria que você participasse. Eu falei, tá bom, topo. Eu topo fazer o curta-metragem. Imaginei que eu ia aparecer lá no fundo, né? Mudo, passando meio de costas, autoestima lá em cima. Não sabia o que lhe aguardar. Ele me mandou o roteiro por e-mail e eu peguei o roteiro, liguei para o diretor e falei, olha, eu não me vi neste filme. E ele falou, seu personagem é o protagonista do curta-metragem, que é a história de um jornalista, que é inclusive uma história real, que aconteceu nos anos 80, só que aconteceu com jornais impressos, um jornal de grande circulação, e o personagem do filme, a história do filme, é de um jornalista de internet, que critica a Polícia Militar do Rio de Janeiro, e um dia a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, liga para ele e diz, olha, eu vou mandar um carro aí buscar o senhor vir do nosso lado. No momento que ele entra no carro, ele é sequestrado. É levado para o porão de um batalhão e torturado. E foi assim, uma produção fantástica. O diretor é o Cristiano Requião, um cara talentosíssimo, assim, na velha guarda do cinema. E o que aconteceu? Esse curta-metragem foi selecionado para os short movies no Festival de Cannes. Né? Aí saiu uma notinha num jornal, o ator rola. Eu olhei aqui e disse, gente, ator rola? Olha. E nisso, o Anselmo liga lá para casa e diz, ô Rolando, você não estava afim de voltar a estudar? Vai fazer artes cênicas. Que eu queria voltar a estudar, mas eu não sabia direito o que eu queria. Né? Tava assim, acho que eu vou fazer sociologia, acho que eu vou fazer jornalismo, fazer publicidade, música. Não passava. Nem por isso. Aí, enfim, voltei ao banco escolar, estudei durante 3 meses, fiz o Enem, tive uma pontuação boa e tentei a Unirio, tentei me inscrever na Unirio, mas não consegui. E aí descobri que do lado da minha casa tinha a faculdade da Cal. E tinha vaga. E aí eu fui, a Cal abriu para mim inúmeras portas, entendeu? E aí a tua pergunta, o que me levou, o que me leva a fazer teatro? Depois do período acadêmico, que foram 3 anos, não é? Eu fiquei muito encantado por esse processo de autodescoberta, sabe? É muito interessante você fazer esse processo de autodescoberta, de você se descobrir
descascar tal qual uma cebola, as suas camadas, depois que você já está mais maduro. Quando você é muito jovem, é legal e tal, tudo mais, mas você não tem muito o que autodescobrir. Quando você está mais velho, que você já tem uma bagagem, que você já tem uma experiência de vida, né? Alguma vivência, é muito interessante. E o teatro é uma coisa fascinante. Eu sempre digo, o teatro é uma coisa que, diferente do audiovisual, o audiovisual te coloca numa sala toda escura com duas portas, né? Porta de entrada, porta de saída. A cena é, você vai meter a mão na maçaneta, abrir a porta e dizer: olá, Maurício, tudo bem? Essa é a cena. Beleza. Luz, câmera, ação. Você abre a porta, entra e diz: olá, Maurício, tudo bem? Aí o diretor descorta. Você volta pro lugar. Olá, Maurício, tudo bem? Corta. Você pode passar uma semana só abrindo a porta. Você está falando de uma mecânica, de um lugar frio, de um lugar que tem muito corte, ao passo que o teatro é orgânico. O teatro é É o completamente visceral, é o agora. Você imagina a mesma, figura imagina a mesma sala. entre texto e cena. Você imagina a mesma sala Exato. com duas portas. Isso. Tocou o terceiro sinal e você abre aquela porta, você vai até o final para sair na porta de saída. O cinema não, você vai ficar uma semana sem chegar lá. Eu chamo inclusive de coitos interruptos, né? Como a TV, né? Não, cinema. não, né? É um outro processo. O teatro não, e o teatro é vivo. Aquilo que você assistiu ontem, aquilo ali estava acontecendo realmente. Na hora. Né? E isso é uma coisa que é muito fascinante pra gente que atua. Aí estudar, fazer a formação, que é uma coisa que eu defendo sempre. Você quer ser artista? Você quer ser artista? Você tem vocação, né? Que são três coisas: vocação, talento e sorte. Eu sempre digo isso. A vocação é aquilo que você nasce. Te impele, né? É, o que te impele a ralar o que tiver que ralar para fazer, o que te move, né? E aquilo, isso você não aprende, só que você nasce com você. Se você tem vocação, vai estudar. Vai estudar para você burilar o talento. O talento pode ser construído através de centros acadêmicos, de escolas técnicas, de centros de excelência, como se fala, né? Mas é importante estudar, é importante você ler, saber, entender. E aí eu sempre digo isso: por que é interessantíssimo você ver uma entrevista de uma Fernanda Montenegro? Porque é uma pessoa que estudou a vida inteira, é uma pessoa que tem conhecimento de vida e conhecimento sobre o assunto no qual ela trabalha, se debruça. E é legal você trazer essa coisa da Fernanda, porque ela tem uma frase que ultimamente, já há um bom tempo, né? Eu sempre vejo ela usando nas entrevistas. Ela fala que a vocação dela ao teatro, que o amor dela pela arte, o trabalho dela é uma vocação inarredável. Ou seja, é algo que está intrínseco a ela, que não consegue separar. É algo pelo qual ela se dedica porque está na raiz do ser dela, na essência da pessoa. E aí a gente falou muito aqui de você ser um artista multifacetado, ter estudado música, teatro, se enveredou pela TV, pelo cinema. E aí, aproveitando esse lugar múltiplo do conhecimento e que é preciso estudar e ler para ser um bom ator, uma boa atriz, eu já levo para uma próxima pergunta. Você, que leitura te inspira nesse teu lugar de ator? O que você encontrou na universidade como uma leitura nova, ou um romance, uma ficção que você se apaixonou? Nesse lugar da literatura, um livro, ou um texto, uma crônica, uma reportagem com alguém, mas enfim, o que você leu que te inspira a continuar nessa caminhada de ator? O que a leitura é importante nesse teu universo do teatro? Eu vou chover no molhado. Vou ser bem óbvio no que eu vou falar, mas eu li as obras de Shakespeare e são imbatíveis. É impressionante como elas são atuais. Total. E presentes, e a alma humana, como ela é retratada ali. Né? Não mudou nada. Não mudamos, nós enquanto seres humanos não mudamos. Aqueles personagens estão aí, não é? Pelo espaço, pelo universo, pelo mundo.
eu acho que... E ele era o bardo, né? Bill, o bardo, como eu chamo intimamente, dotado de um senso de humor acima da média. Eu digo sempre que Shakespeare era o rei do trocadilho, né? Ele era um escritor, um autor que conseguia ter esse olhar sobre a alma humana. Outros também, os gregos todos, aquela meia dúzia de escritores gregos dos quais sobraram os textos. Acho que Nelson Rodrigues também tem um olhar muito particular sobre o comportamento do brasileiro, não é? Que também não mudou. O próprio Dias Gomes. Se você pegar, vou falar de dois trabalhos que eu fiz, tanto o Pagador de Promessas quanto o Bem Amado. Peças escritas nos anos 50, anos 60, e os personagens estão aí. O Pagador de Promessas é a briga com a igreja, com os dogmas da igreja. Não é isso que a gente está vivendo hoje o tempo todo? A intolerância religiosa os limites, e as brigas. Não se aceita num ego, né, sobre Deus. Exatamente. O que é o bem-amado, senão o comportamento dos políticos que a gente vê hoje aí? Tem uma parcela de políticos que são os famosos odoricos paraguaçus. Né? E você falou do... Então, para concluir, tem autores assim que me fascinaram, mas realmente... E sabe o que é interessante do Shakespeare? Que eu percebo, estudei um pouco e aprendi, e tenho uma possibilidade de conseguir essa coisa de observar, como ele é referência para a dramaturgia mundial em todos os campos. Vou te dar um exemplo. Quem costuma assistir séries em streaming, você pega uma série chamada Gotham, que é baseada nos personagens do Bob Kane, do Batman, Companhia Limitada, só que todos muito jovens. O personagem Bruce Wayne é jovem, acabou de perder os pais. Aquele comissário Gordon, que a gente conhece da história em quadrinho, que já é velhinho, né? É jovem. E são todos referendados nos personagens do Shakespeare. O Pinguim, quem não lembra dos vilões do Batman, nada mais é do que Ricardo III. Eles pegaram a essência do personagem do Shakespeare e transportaram para o personagem dos quadrinhos, sabe? Da série, né? E tudo que você vê, não é? É sinal que não mudou muita coisa. Né? A alma do ser humano está ali nesses personagens, criados por esses casos. E tem uma coisa assim formidável, né? Parece, pessoal, que a gente combinou, mas acreditem piamente. Essas nossas perguntas e respostas é um bate-pronto que vem da alma, do nosso querer, é uma coisa bem improvisada, sem nada de um roteiro pronto, de ficar mecânico. A gente quer deixar muito à vontade, até para que você também participe, para que haja interlocução. Existem nossos canais de comunicação pelos quais vocês podem enviar algum tipo de pauta, pessoas que vocês querem que entrevistemos, o contato desses artistas que estão vindo aqui para vocês também poderem falar, perguntar, e outros temas que vocês achem pertinentes com o teatro. Mas é interessante porque parece muito que o Rolo está aqui, combinando que a próxima pergunta minha ele já está adiantando. Então, quando você fala de Shakespeare, e aí você depois citou os gregos... Vou deixar um detalhe, não sou um profundo conhecedor. Não, assim, eu sei que você não tem uma experiência larga com a literatura. E aí, aproveitando a sardinha e puxando para mim, que sou professor de literatura, além de ator, fico pensando, você citou Shakespeare, depois você falou dos gregos, eu ia citá-los, e aí eu fico pensando muito nos russos, porque os autores russos, a literatura russa fala muito desse lugar, desse humano inflamado pelos seus demônios interiores, sim, e colocando sim. à prova as questões mais limites, assim, os lugares limites sobre a vida, né? E pensei muito em Machado de Assis, que a gente tem que falar do nosso país, e você falou de Nelson Rodrigues, e o Machado, na sua literatura, fala desse lugar da alma humana, desse questionamento à psique das personagens, e aí você já engatou na minha próxima pergunta. Quando a gente fala dessa alma profunda, e o teatro fala disso,
O que é você enquanto um corpo e uma mente, um sentimento que dá vida a tantos papéis. E eu queria saber de você, numa pergunta mais profunda, a tua personagem em O Bem Amado, e é curioso dizer que em cena quando a cortina abre e a luz inicia bem leve, a gente tem no plano profundo, mais atrás, duas personagens que estão aguardando no bar da cidade, né? Um deles é o coveiro, só que o ator que entra em cena efetivamente, o primeiro passo que dá em cena na peça é o seu, né? E é curioso perceber que você, junto com um colega seu mais atrás, vem trazendo um corpo. É a primeira cena da peça. Você está trazendo um corpo, você está lidando com a morte. E embora você faça poucas entradas, né, o teu papel não está a peça inteira, mas está em momentos pontuais, e que eu gosto muito de como você trata esse lugar da interpretação sensível, delicada e pontual, o que é a leitura de Dias Gomes, o que é o laboratório da tua personagem, o que grita na tua alma no lugar de um teatro humano, de um teatro que busca mexer na tua psique. O que isso mudou na tua vida, no teu dia a dia? Por que um papel pequeno pode te transformar? Não é preciso ser protagonista ou fazer papéis que tenham falas a peça toda. Mas por vezes atores ganharam prêmios por terem entrado e dito uma frase. Então eu fico pensando, esse desafio de você ter recebido esse papel e aceitado, até que ponto mexeu na tua alma? O que Dias Gomes quer falar no teatro que te impele a ser um ser humano melhor a cada dia? Esse lugar do teatro mundo, do teatro eu. Como eu sou uma pessoa que tem um trabalho também voltado para a política cultural, sou um brasileiro como todos nós, como você, como todos nós aqui, né? Mas sou um brasileiro atento à política. Política partidária, a política que nos move, que nos rege no Brasil e no mundo. E quando eu li a primeira vez a peça, porque o conhecimento que eu tinha de O Bem Amado era o conhecimento que todas as pessoas têm, a novela, interpretada por Paulo Gracinha, enfim, aquela novela de 73, que tem milhares de curiosidades, é a primeira novela colorida. Depois no cinema, Marco Nanini faz O Bem Amado. Nanini faz O Bem Amado. A primeira novela colorida na televisão, né? E o meu personagem, que é o Zelão, que é um dos pescadores, ele foi interpretado na televisão pelo Milton Gonçalves, que é um prazer, assim, um mestre, não é? Obviamente que para um espetáculo de 1h40, ele teve que ser desenvolvido para a novela para poder ocupar 180 capítulos, não é? Mas ele abre o espetáculo junto com outro personagem, que é o Mestre Ambrósio, dando um quadro de qual é o grande problema enfrentado, problema pontual enfrentado pela cidade, e um problema, uma questão metafísica, que é a coisa da morte, né? E ele descreve a situação, coloca o personagem morto em cena, descreve como era a vida desse personagem e, a partir daí, estabelecida a problemática e a relação, eles trazem a cena, eles já apresentam o protagonista da história, que é o Odorico Paraguaçu, não é? Que é um canalha, não é? Como muitos que a gente conhece. O que mexeu com a minha vida? É curioso isso. Eu gosto, e eu tenho, apesar de ter uma trajetória pequenininha, porque assim, eu me considero ator profissional desde 2013, 2014, não mais do que isso. Na realidade, eu me considero ator profissional no momento que eu obtive o meu canudo de papel, como diria Martim da Vila, né? Que eu me formei em 2018. E sempre gostei, até por ter um olhar e até por me considerar, sempre gostei dos tipos populares, né? Acho curioso, o tipo
popular carioca é mais curioso ainda, até porque eu não sou carioca. O tipo popular baiano é muito interessante, até porque eu não sou baiano, não Sim. sou soteropolitano. Sim. Né? Então, e eu gosto de como as pessoas, não que eu não tenha uma vida comum, mas minhas rotinas são outras, mas as pessoas, o povo, o mundo que nos rodeia, né? Eu sempre gostei de observar essas pessoas. Sabe o que é a minha referência, que eu gosto? Sempre gostei de Hugo Carvana, que sempre fez tipos populares. É, e um fazedor. Sempre gosto até hoje, tive o prazer de conhecê-lo, Tunico Pereira, entendeu? Pessoas comuns. Que Pessoas fizeram comuns, papéis do povo de- muitas vezes, né? Pessoas comuns, sabe? Isso é o grande barato. Como eu te falei, não que eu não me considere uma pessoa comum, Não, claro. mas eu tenho um outro tipo de vida. E sempre quando eu posso, e aí o fato de não ser uma cara conhecida, não ser uma celebridade, me coloca numa condição confortável, que é a condição de poder observar essas pessoas. Poder estar na rua, sentar num bar, tomar um café, né? No próprio Pagador, meu personagem é um cordelista, que é tipo mais popular do que esse. Agora, no Bem Amado, é um pescador. No Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, eu fiz o Amado Ribeiro, que é um jornalista de um jornal popular. Uma outra peça que eu tive em cartaz que também foi muito legal, direção do Alvise. Alvise é meu mestre, que foi Migrantes, do Matei Wisniewski, em que eu faço o Coiote, que é um dos caras que ajuda a transportar os migrantes de um país para outro. Sempre gostei disso, eu gosto disso, eu me sinto confortável em fazer Personagens esses do povo, personagens né? do Populares. povo. Eu sou uma pessoa do povo, como Tá. qualquer pessoa. Agora, você falou, e aí a gente vai caminhando para o final da nossa conversa. Gosto de. Desculpa. Né? Gosto de fazer um policial, um bandido, um vilão. Vilão é delícia de essa fazer. gente do nosso dia a dia, né? Cara, vilão, claro que é um perfil mundial, assim. mas é muito É um legal arquétipo de de força. fazer. Isso é muito legal de fazer, muito curioso, até porque eu exercito uma coisa que eu sei que está dentro de mim, né? Está dentro de mim. Nós temos todas essas pessoas, Todas. né? Mas a gente não coloca para fora alguém chegado numa vilania, alguém que faça, que tenha esse tipo de comportamento. Eu fico me perguntando, Rolo, será que não? A gente é bem vilão de vez em quando, né? Existe um lado nosso sombrio que a gente às vezes quer camuflar, mas a gente é bem Mas mal. aí o teatro me dá Deus essa e o diabo o tempo todo. Ou não, o teatro é um lugar que você expurga isso e que na realidade não dá para expurgar sempre. Ou da maneira mais contundente que um vilão do teatro faria. Eu já fiz personagem, aquele cara, nunca fiz o mocinho, eu dizia isso para meus coleguinhas de faculdade, eu dizia, vocês estão com 20 anos, vocês podem fazer os protagonistas, os heróis e tal, mas eles sofrem muito, né? Eles ficam muito... Mas às vezes eu penso que o vilão é o grande protagonista. É o grande protagonista porque ele que move qualquer história. Mas aqui, encaminhando para uma pergunta que eu acho importante, que a gente está chegando ao final, e eu quero fazer antes de terminar um bate-pronto com você, que a gente chama de pinga-fogo ou de um troca rápido, enfim, alguma coisa que possa sintetizar a nossa conversa. Mas uma pergunta que me é muito cara é a seguinte. O teatro, ele precisa muito, tá carente de uma formação de plateia no sentido das pessoas conhecerem mais teatro, delas irem de modo mais democrático. Não é só uma questão de não poder pagar, não é só uma questão de não ter dinheiro. Às vezes elas acham que o teatro é um lugar para elas rirem ou chorarem, tal qual elas se colocam horas na frente de um stream vendo uma série. Mas assim, elas entenderem onde elas estão indo, respeitarem o que é uma plateia, entender o que são esses 3 sinais antes da peça iniciar, saber como é que é essa organicidade, esse lugar visceral do teatro como arte do encontro, para fazê-las ir com mais consciência. Então assim, você que é uma pessoa que pensa de forma política também, entende o teatro nesse espaço político, gosta desse lugar do povo, o que você acha que falta, o que você diria
que é importante para a gente reconstituir um teatro mais aberto e que as pessoas se sintam mais conscientes de irem de fato a esse lugar sagrado e de sacralizar o lugar eu não posso ir porque é um lugar para adultos ou ricos ou elite, eu não entendo nada do que aquele texto vai dizer, mas elas poderiam ir a um Shakespeare, poderiam ir a um Plínio Marcos, irem a um Nelson Rodrigues e de fato entenderem o que aquilo quer dizer. O que você acha que falta mais nesse processo de formação? Olha, eu acho o seguinte, Maurício. Em primeiro lugar, que essa coisa da gente às vezes achar que as pessoas não vão entender, as pessoas, o público em geral, ele entende tudo. Ele entende tudo, ele sabe. Eles acham tudo. que não, né? Tem medo, mas eles sabem. Têm medo, mas eles entendem. Vou te dar um exemplo que é um exemplo clássico e lendário, que é o Projeto Aquários. Sim. O Projeto Aquários é um projeto que acontece em praça pública, que leva a música clássica. Que leva a música erudita, certo? É música erudita, né? E lota. O municipal, quando faz ingresso ao real, lota. As pessoas têm prazer em ouvir isso, sabe? Elas gostam, elas entendem. Elas podem não saber tecnicamente o que é um acorde, o que é um meio tom, como é que está o intervalo, a inversão, enfim, elas podem não entender isso, né? Elas podem não entender tecnicamente sobre o assunto, mas elas entendem aquilo, aquela emoção, aquela coisa que é colocada para elas. E o teatro é a mesma coisa. Às vezes a pessoa acha que não, eu tenho que colocar uma roupa nova. Não, você tem que ir ao teatro. Tem que ir ao teatro, assistir. Eu acho que falta o Estado fazer mais iniciativas como essa da Funarge, o Bem Amado. O Bem Amado vai ficar em cartaz até dia 16 de fevereiro, no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, no centro do Rio, um teatro com quase 1.400 lugares. Nós fizemos a estreia dia 10, 11 e 12 de janeiro, todos os 3 dias lotados. Você esteve lá e você viu. Lotados, sem lugar vazio. Sabe onde é que o Estado entra nessa? O ingresso é R$5. Eu ia dizer isso para vocês, hein? E R$2,50 a meia entrada. Jovens, professores, idosos, como tantos e tantos podem pagar R$2,50. As pessoas vão assistir. Elas vão assistir. Quando tem iniciativas como do Ministério da Cultura, que traz o grupo Galpão e apresenta na praia ou numa praça gratuitamente, as pessoas vão assistir. Elas gostam de ver. Elas entendem. Não vamos longe. Basta uma pessoa colocar um banquinho numa praça e começar uma performance e junta a gente. Tá aí o grupo Tá na Rua, do Amir Haddad, que faz as rodas cênicas, as encenações em praça pública, e é uma multidão. Então como que não... Sabe? As pessoas gostam de assistir. Mas é aquilo. É importante que os governos, que os estados transformem as políticas culturais não em políticas de governo, porque aí mudou o governo, mudou a política, e sim políticas de Estado, que eles possam patrocinar, que eles possam financiar. A Funarge está de parabéns, né, por estar fazendo essa iniciativa, reinaugurando teatro, trazendo espetáculos muito interessantes. Preços popularíssimos, entendeu? Isso é muito importante. O Ministério da Cultura tem feito a mesma coisa, entendeu? Então aí os teatros federais, não é? Enchendo. E o teatro tem uma coisa que é muito interessante. Porque você vai assistir um espetáculo, a gente sabe disso, né? Você vai ver aquilo na tua frente. É real, é vivo. Aquilo está acontecendo e acontece uma vez só. A vida acontece naquele momento uma vez. Mas no dia seguinte é a mesma peça, com o mesmo texto, os mesmos atores, mas
mas não é a mesma coisa. É a mesma peça, mas não é a mesma peça. Porque aquilo é vivo. Você está vendo aquela ação, aquela história sendo contada, apresentada na tua frente. E o público gosta disso. Ele gosta de ver. Pois é, e aí, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Está tão apaixonante a conversa. Na verdade, eu queria até que vocês vissem assim, de fato. Vocês podem olhar aqui, ó. A nossa caneca tem água. Mas tal qual a mesa do bar, eu vou fingir que é cerveja e vou pedir uma saideira. A saideira de uma pergunta, porque eu estou aqui com um bichinho na cabeça. E essa pergunta eu preciso fazer, porque eu quero que o Rolo dê um recado para quem é de teatro, está estudando, está começando agora. E, sobretudo, não jovem. Pessoas que podem ter, a partir dos 50 anos, o desejo de estudar e fazer teatro. A gente sabe que a gente vive também um momento de etarismo no mundo. E fala-se pouco ainda desse preconceito. Pessoas que depois dos 40, muitas vezes, pensam que não tem mais condição de se reinventar, que não sabem mais o que fazer, que não sabem o que estudar. O Rolo tem 59 anos e alguns anos atrás formou-se em teatro. Ele colocou isso claro. Profissional, acho que depois que tive o Canudo em 2018, mas lá em 2013 ele já estava com essa experiência. Então tem 10 anos, 12 anos que ele de fato se chama ator. Ora, já tinha passado dos 40, já tinha passado dos 50. E aí eu peço que o Rolo diga para essa câmera, para vocês, olho no olho, quando ele fala que o Diogo Vilela é um homem de teatro. Quando a gente diz que uma Fernanda Montenegro é uma mulher de teatro. Esses grandes mestres que, graças a Deus, ainda estão aí, muitos perdemos, né, no passado, esse ano já no comecinho. Mas, Rolo, o que é ser um homem ou uma mulher de teatro? Que ser é esse especial para dar um pouco desse gosto a quem quer estudar teatro? O que precisa ser para continuar iluminando e abrilhantando os palcos e o mundo com esse vírus tão bendito que não deixa de corroer quem quer fazer arte? Como é que é um dia ser chamado, e eu acho que você já está nesse caminho para ser chamado, ser um homem ou uma mulher de teatro? É o que eu tenho falado sempre, né, Maurício? Eu acho que a primeira coisa é você ter o sonho, é você ter o desejo e a vontade, independente da idade. Quanto mais velho você fica, melhor você fica. Vinho e teatro, então, estão iguais. Você falou negócio de mesa de bar, saideira. Eu não bebo álcool há muitos anos. Então a minha saideira é de Coca-Cola, é de refrigerante, de suco e de água. Mas essas pessoas que eu digo que são pessoas de teatro, é porque essas pessoas já estão há muito tempo e elas têm uma dinâmica, uma percepção, uma resolução, uma maturidade, um outro olhar em função da observação que elas fazem. Pessoas que sempre foram vocacionadas, que têm um talento absurdo. Está em cena com o Diogo Vilela e com a Taíde Jacobete, com o Tadeu Melli, com todos os outros que estão nesse elenco de O Bem Amado. É impressionante, porque você vê assim, saindo raio do olho, faísca. Você vê ali aquela coisa acontecendo de uma forma absurda. Porque são pessoas que estão há muito tempo fazendo isso. Mas são pessoas que estudaram, que aprenderam, que fizeram o trabalho da observação. Eu sempre digo isso. Aí isso vai cortar, né? E aí a gente entra de novo. Eu sempre digo isso. A observação é a base do estudo da carreira artística, seja ela qual for. O melhor músico não é aquele que toca ou canta. O melhor músico é aquele que ouve. Eu ia falar da escuta. O melhor músico não é o melhor autor, o melhor escritor não é aquele que escreve alucinadamente, é aquele que lê muito, que vê. O melhor pintor, o melhor artista plástico não é aquele que pinta, esculpe, é aquele que observa. E o melhor ator é também aquele que observa o universo ao redor, o comportamento das pessoas. No momento que você estuda, você vai pegar o seu processo de observação e vai passar por um filtro de decantação
da técnica, Sim. daquilo que você aprendeu, de tudo isso, É isso. para resultar em um personagem. Eu falava isso com meus colegas muito novos. Hoje a gente tem uma geração, que uma parte, não é toda, que está muito imbuída dessa coisa da rede social, da internet, né? Todo mundo quer ser protagonista da sua própria história, né? Todo mundo quer ser o centro, todo mundo quer ser o personagem, né? Quer a sua vida sendo a história, né? E elas deixam de observar o outro, né? E é muito importante você observar o outro, sabe? Você porque essa observação vai ser importante para você, para a vida. Não é para o teatro, não é para a música, não é para a literatura, não é para o cinema, não é para a vida. Porque aí você vai chegar a uma história, você vai chegar a uma conclusão, que é uma conclusão que aos 59 anos eu estou chegando. Que é engraçado, né? Vou olhar de uma outra forma, que é a minha teoria absurda. Assim. O universo, ele parece ser uma grande esfera, né? Uma coisa meio oval, esférica, sei lá. O sistema solar, a passagem de tempo, que é uma coisa espiralada, o planeta Terra, né? Aí nós vamos para o micro, é o globo ocular, as células, é tudo. Aí você pega a Terra, o planeta Terra, e o planeta Terra, ele tem um processo que também é circular. Porque você vê que tudo se recicla, né? Tudo se recicla. Se você observar, tudo que está no planeta Terra se recicla. Não há o que não se recicle, a não ser aquilo que nós produzimos irreciclável, né? O plástico, mas mesmo assim ainda se tenta fazer alguma coisa. Eu estou falando coisas pela própria natureza, né? E aí, é óbvio que o tempo, talvez ele seja um processo reciclável, né? Vou lembrar de uma história. Eu, quando era criança, como qualquer um de nós, às vezes a gente chegava em casa, fazia uma arte, fazia uma pequena lambança, e papai e mamãe olhavam pra gente e a gente dizia, não, mas não fui eu, ou não foi isso. Eles sabiam que a gente estava mentindo. Mas não é porque eram geniais ou porque tinham uma bola de cristal. Nossos pais sempre foram geniais. Mas é porque eles, mais velhos e mais experientes, já tinham vivido isso. E aí, se você parar para observar, você vai ver o seguinte. A história está sempre se repetindo. O Rolo que está aqui hoje, assim como o Maurício, assim como o Jason, como todo mundo, daqui a 50, 100 anos vai ter outro Jason, vai ter outro Maurício, vai ter outro Rolo. Mudou o cenário, mudou o figurino, mudou o ator. Mas o texto, a história, o roteiro, o argumento é o mesmo. E nossos pais, observadores que eram, numa época melhor de se observar, que hoje a velocidade das coisas não nos permite observar, não é? Quando a gente é jovem, a gente tem uma energia alucinada, né? Você vai ver que é tudo um repeteco, né? O que eu estou vivendo hoje, eu já vivi há um tempo atrás, e depois de uma certa idade a gente começa a perceber isso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a observação, lembrei, porque a observação é importante. Para o teatro é importante. O estudo, a observação do teu universo ao redor, não é? A leitura é muito importante. Vou te contar um detalhe. Sabe como é que eu aprendi a ler? Eu aprendi tudo muito cedo. Mamãe professora, não é? Eu aprendi a fazer as 4 operações, a ler, a escrever, a desenhar, com 4, 5 anos de idade. Tanto que eu não fiz nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Eu fui direto para a 3ª série. Eu tinha condições de ir para a 4ª série, mas os meus coleguinhas eram muito mais velhos. E aí a escola achou que não era bom, né? Mas eu não esquentei banco na primeira nem na 2ª série. Porque eu já sabia. Enquanto as pessoas, a molecada lá, meus coleguinhas estavam lá fazendo aquele A, eu já escrevia. Eu já fazia as 4 operações com 7 anos de idade.
E como é que eu aprendi a ler? Papai me dava os livros e dizia, hoje você vai ler este capítulo. Mas não era isso que hoje em dia a garotada faz, né? Pega o livro, deita no sofá, bota os pés... Tô em quadro? Bota os pés pra cima e fica lá lendo e tal. Não, era em pé, em voz alta, do lado de mamãe. Mamãe ficava ouvindo, corrigindo. E quando ele chegava em casa, ele me perguntava o que era aquele capítulo. Eu tinha que contar para ele pelo menos duas versões diferentes. A história e como eu via a história. Até hoje em casa eu leio em pé, eu leio em voz alta, né? Em casa fica todo mundo louco, né? Diz assim, pô, mas eu leio em pé, eu não consigo ler sentado. Eu se sentar ou deitar, eu fico com sono, eu durmo, entendeu? Para mim é bom porque o teatro eu gosto de estudar em pé os textos, né? Me facilita e tal. Então é importante para quem vai fazer teatro, quem quer fazer teatro, ler muito, entender do assunto. Por quê? Porque o ator, ele depende do quê? Da escuta, da observação e da palavra. E do entendimento da palavra. E isso é o mais importante. Né? Maravilha, Rolo. Queria fazer com você agora o Pinga-Fogo. É um jogo de ping-pong, eu vou falar palavras e você diz a primeira que vem à mente sobre aquilo. Não precisa se estender muito, é só um bate-pronto do que você sente sobre isso. Teatro. Hoje é a minha vida. Deus. Tá por aí. Lá fora e aqui dentro. Um livro. Ensaio sobre a cegueira. Um livro que fez a minha cabeça, porque a forma como José Saramago escrevia era um negócio absurdo, feérico, não é? Não tinha como não entrar naquela viagem. Uma comida. Ah, eu gosto de um bom feijão com arroz, viu? Eu não tenho. Gosto de um bom feijão com arroz, isso aí me satisfaz. Uma macarronada também me satisfaz muito. Brasil. Eu gosto de ser brasileiro. Eu gosto do país em que eu vivo. E eu acho que eu nasci na época certa neste país. É um país que tem injustiças? Tem injustiças. Mas eu, como cidadão, estou lutando, estou na batalha como muitos outros para mudar de alguma forma. Arte. A arte salva. A arte salva. Eu sei por experiência. A arte salva. A arte, a cultura, o teatro, a música, isso salva. Sabe? Isso te faz renascer. Preconceito. Esse é um problema que nós vivemos no mundo todo e que eu acho uma loucura. Como é que as pessoas não conseguem conviver pacificamente? As pessoas negras, as pessoas brancas, as pessoas de pele vermelha, as pessoas de pele amarela, as pessoas heterossexuais, as pessoas homossexuais. Cara, é um absurdo. Rolo por ele mesmo. É um absurdo. Não, você não está respeitando o pode? jogo, Rolo. Menos um ponto na média. Rolo por ele mesmo. O Rolo é um cara que desde que nasceu está se reinventando. Desde que nasceu eu estou me reinventando. Que eu acho que é isso que me faz continuar vivo. Me reinventar, sabe? Eu aposto na reinvenção. Na minha reinvenção como ser humano e sabendo que a minha reinvenção ajuda o mundo também a se reinventar. Mas dentro daquele, né, pouquinho, aquela aguinha que o beija-flor carrega para apagar um incêndio na floresta, que é uma daquelas histórias que eu tive o prazer de ouvir do Betinho. Rolo, muito obrigado. Obrigado. Foi maravilhoso. E não percam, hein? O Bem Amado até 16 de fevereiro. Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos. É um prazer estar aqui nessa revista. Por favor, curtam, comentem, espalhem aí para todo mundo. Quem gosta de teatro, quer saber o que está acontecendo na cidade, nos nossos teatros. Vamos trazer pessoas incríveis, artistas, sejam produtores, diretores, os próprios autores,
os atores e atrizes que fazem acontecer o teatro a cada dia. E o que você também tiver de demanda, alguma pauta, algum tema, nós temos o nosso e-mail e temos também o canal do YouTube, está tudo aqui embaixo escrito, e vocês podem, por favor, demandar, que é um prazer estar com vocês a toda segunda-feira, nessa nossa revista Boca de Cena. Um beijo, saravá e até mais.